E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que está organizada a estrutura do chatbot de análise de dados e no final vou fazer alguns testes, tá? Essa aplicação é uma aplicação bem simples, bem tranquila, bem leve. É um chatbot que ele vai utilizar a API do Gemini para converter uma pergunta que o usuário vai enviar em linguagem natural, né? Linguagem de comunicação, para um código em Python para ele fazer tanto queries quanto testes estatísticos em Python, né? Eu utilizei o Streamlit para gerar essa interface aqui, uma interface bem tranquila, bem intuitiva. E eu vou deixar o link desse GitHub aqui, caso vocês queiram testar ela na máquina de vocês, tá? É só substituir isso aqui com o link desse repositório, tá? Criar a sua .env e substituir esses campos aqui pelas suas chaves. Eu deixei um template num TXT lá só para você copiar e colar. E vamos para o código em si. Então, pessoal, agora no VS Code, tá? Vou explicar o que é que cada código faz. Bem, esse aqui você vai, depois de pegar sua Access Key e sua Secret Access Key lá no próprio site da AWS, tá? Você pode criar uma conta gratuita que ele vai te dar um limite de até 5 GB, se eu não me engano. E ele vai escolher um S3 bucket que você criou para subir um arquivo. Então essa solução ela pode ser reutilizada e de acordo com a sua demanda, é só você substituir o caminho para o seu arquivo na sua máquina. Tá? No meu caso, é esse arquivo aqui, trainscope.csv. Vamos lá. Esse S3 Reader aqui, ele vai garantir que a integração com o seu bucket ele está funcionando corretamente, tá? Se ele retornar isso aqui no terminal, significa que tudo ocorreu bem. Ou seja, se tiver algum problema é na parte da aplicação ou na máquina do usuário. Esse teste de leitura aqui ele vai voltar o nome das colunas, né, do data frame que você está utilizando, e eu vou explicar um pouco melhor porque é que eu deixei esse código aqui já já. O teste Gemini é um teste que você pode fazer depois de pegar a sua chave de API lá no Gemini, tá? Você só vai colocar no Env, como eu comentei no início do vídeo. Você vai copiar esse template aqui e vai substituir essas porções aqui pelas suas chaves e suas credenciais. E você vai rodar esse código aqui no terminal e ele vai responder essa pergunta: quantos dedos um humano tem normalmente? E se ele responder, significa que a sua integração com a API do Gemini está funcionando corretamente. Mas vamos para o código em si. Como eu mencionei, eu utilizei o Streamlit, tá? É um código bem tranquilo. Eu recomendo você utilizar esse head aqui para substituir esse trecho de código, tá? Esse trecho de código ele vai ser enviado para a IA toda vez que você fizer uma pergunta, no começo de cada pergunta, né? Para garantir que a IA não vai alucinar ou vai devagar ou vai forçar uma resposta criando uma tabela, tá? Que foi o que aconteceu comigo em alguns casos, quando eu não especificava o DF ou propositalmente eu errava o nome do DF, ele criava um data frame fictício com alguns dados também fictícios só para forçar uma resposta ou a geração de gráficos. Então, recomendo bastante você alterar isso aqui para o seu propósito, tá? E ele vai, nesse trecho aqui, ele faz a pergunta, aqui aguarda o resultado, ele faz o tratamento de erros, então a aplicação não vai quebrar, provavelmente, se depende muito do erro que você colocar, né? Eu não tratei requisições maliciosas,
nesse código aqui porque eu tive um pouco de problema por quando eu ia importar módulos tipo Matplotlib ou Pandas, então eu acabei deixando isso para outra ocasião. O que eu fiz foi inserir essa segunda resposta aqui. Tá? Essa segunda resposta eu achei interessante porque às vezes o erro ele é um erro provocado pelo usuário. Tá? Então, em vez de retornar apenas um resultado vazio, você vai fazer outra requisição para IA e ela vai responder um erro. Por exemplo, se você pedir para ele retornar uma linha fora do escopo, ele vai responder em linguagem natural que a linha tá fora do escopo. Ou, por exemplo, se você pedir uma, uma, uma coluna que está fora da tabela, ele também vai identificar que isso é um erro do usuário e vai responder, vai sugerir, né, que você revisite a pergunta e vá refazer a pergunta. Mas vamos rodar a aplicação. Basicamente, você vai abrir o terminal, depois de alterar suas credenciais, e vai rodar isso aqui, tá? Streamlit run, e no meu caso, e se for o seu caso que você baixar aí do GitHub, você vai rodar app-gemini tratamento de erros.py. E ele vai dar uma resposta aqui e vai abrir diretamente no seu navegador. Pessoal, a interface é essa aqui. Tive que trocar a gravação aqui para trocar a tela. É uma interface bem simples, bem intuitiva. Se você quiser mostrar, né, o dataset para fazer as perguntas, tá aqui. Vamos gera uma descrição de todas. Ó, tem um erro aqui, mas ele vai relevar. Ó, ele dá um describe, né? Isso aqui é a conversão da sua pergunta em código, que é importante você analisar sempre para garantir que que ele fez a requisição certa de acordo com a sua pergunta. Vamos fazer qual o tamanho desse data frame. No caso aqui são 7 colunas, tá? Ó, 120 mil linhas e 7 colunas. Vamos fazer alguma pergunta agora para geração de gráficos, tá? Gere um histograma da coluna idade. Putz, coloquei idade aqui, mas ele vai... Ó, ele gera o gráfico utilizando o Pandas e o Matplotlib, tá? Vamos ver como que ele vai reagir fazendo uma pergunta completamente fora do escopo, tá? Explique... Não, vamos lá. Como ocorre o fenômeno da chuva? Eu espero que ele não alucine e nem saia do escopo. Ó, ele não vai ser gerado, tá? Porque nada disso está dentro do dataset de escopo. Vamos testar agora. Opa, fechei aqui. Vamos lá. Acho que eu tenho uma pergunta salva aqui. Gere um plot da distribuição de idade em Pernambuco. Vamos ver se ele consegue fazer alguma operação utilizando duas colunas. Unidade federativa PE, tá? Então ele acertou novamente. É isso, pessoal. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, meu e-mail está aqui embaixo na descrição e o link para o GitHub também vai estar aqui na descrição. É isso. Obrigado.